Boa noite, galera, boa tarde, bom dia. Vai depender do horário que alguém está ouvindo aí. Hoje vamos dar o início ao último episódio do nosso podcast, dessa série de podcasts que já aconteceram pelo perfil da fisioterapia. O tema de hoje é obesidade infantil. Eu sou o João Vitor, acadêmico do terceiro semestre. Também sou o Caio, acadêmico do terceiro semestre de fisioterapia. Estamos aí fazendo esse podcast. Então, hoje as convidadas que irão conversar com a gente sobre o tema é a Cláudia Lacerda e a Sara Forgerini. A Sara, pelo que eu sei, ela é especialista em nutrição materno-infantil e irá compartilhar conosco, junto com a Lacerda, os conhecimentos que ela tem sobre o tema. Já que o nosso tema é obesidade infantil, o que seria, né? O que é obesidade infantil? Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Me sinto lisonjeada por estar aqui junto com vocês, participando do podcast. Bom, primeiro a gente precisa caracterizar, né, o que é a obesidade de maneira geral. A obesidade ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como o acúmulo excessivo de gordura corporal. Né? Então, independente, né, da faixa etária, ela tem essa caracterização. E a obesidade infantil tem alguns fatores, né, que acabam levando ao seu desenvolvimento, que são um pouquinho diferentes da obesidade do adulto, né, Cláudia? Meu nome é Cláudia Lacerda, sou nutricionista, sou mestre em imunologia, trabalho com seletividade alimentar, mas meu foco é mais dentro da dietoterapia clínica, né, e suplementação. A obesidade infantil, ela é também muito caracterizada pelos costumes familiares. Porque uma criança ela não vai no mercado sozinha comprar um skinny. Então, o hábito familiar, ele vai direcionar ou não, né, essa condição de acúmulo de tecido adiposo ou não dessa criança. Dentro da obesidade infantil, um dos critérios que a gente observa muito é a seletividade alimentar. Então, crianças que têm determinada seletividade alimentar por determinados alimentos que são muito gordurosos ou muito calóricos, e que já tem um histórico familiar de obesidade, tem uma tendência maior a serem obesas. Eu tenho um filho, né, de 6 meses, no nome Luiz Henrique. A gente levou ele na pediatra e ela tinha instruído mesmo, se a gente for dar o alimento, a gente tem que comer junto com a criança, tem que ter esse incentivo, né, que é muito legal da parte da gente com a criança. E a gente sempre vê ele interagindo, ele parece que tá saboreando a comida, é muito legal. E a gente está introduzindo com um pouco de mangas, frutas, que elas queiram para introduzir assim. Estou fazendo certo? Então, exatamente. A introdução alimentar é um dos principais fatores, né, responsáveis pelo estado nutricional da criança, pelos hábitos alimentares dela, né, pelas escolhas que ela vai ter pelo resto da vida. Então, se tiver uma introdução alimentar bem feita, né, a criança tende a seguir essa rotina. Né? O que a gente vê muito é que existem vários produtos aí no mercado que são atrativos e que às vezes levam um erro, né? Então os pais às vezes acham que aqueles produtos, né, que na embalagem lá está dizendo que é rico em nutrientes, né, que reflete ao público infantil, acha que que são saudáveis, né, que ele está fazendo bem em ofertar aquilo lá para os seus filhos. Uma dica que a gente sempre dá é fazer a leitura dos rótulos dos alimentos. Existe um documento que norteia quanto às escolhas alimentares para crianças menores de 2 anos, que é o Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos. Existe um Guia Alimentar para a população brasileira, né, e esse em específico foi criado, ele é recente, né, é um documento relativamente novo, e ele norteia quanto à importância de escolhas alimentares saudáveis para crianças menores de 2 anos. Por exemplo, você sabia que crianças menores de 2 anos não deve ser acrescentado açúcar na alimentação delas? Não sabia. Então, se pra você mim era só a partir de 1 ano. A partir de 1 ano podia. Crianças menores de 1 ano não pode sal. Nem comida com sal não pode. Não deve ser acrescentado sal nos alimentos. Nem açúcar, nem mel. Nem Né? açúcar, Que as nem pessoas mel. também Causa doenças. acham que pode. Isso. E o açúcar até os 2 anos. Então, até mesmo se for fazer um suco, o suco não deve ser adoçado. Se for fazer um bolo, o bolo não deve ser acrescentado açúcar. Deve-se escolher opções, né? Por exemplo, se for fazer um bolo e quiser adoçar o bolo, a gente orienta que substitua por
uva passa, né? Ou uma banana, uma maçã, né? Que são Frutas mais frutas doces, que tem, né? que são doces e que vão adoçar aquele preparo. Em respeito desse guia que você falou alimentar, se alguém quiser ir atrás dele, aonde poderia encontrar? É muito fácil. Se digitar lá no Google Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, já vai aparecer o documento em PDF. É gratuito, é só baixar. Legal, depois dá uma Bem fácil. procurada, né? Perfeito. Mas antes Interessante. mesmo do guia, dentro do cartão de vacinação, quando você recebeu o seu filho, Sim. você recebeu ali a ADN dele, já tinha orientações ali, né, de amamentação exclusiva do peito até o 6º mês, Aham. sem suco, sem chazinho, né, sem aguinha, e a partir do 6º mês, a introdução de forma gradativa dos alimentos. E esse mesmo guia alimentar, ele coloca que o suco, ele deve ser inclusive depois de 1 ano, que o ideal é você oferecer a fruta, né, para a criança, sempre assistida, e estar observando como ela vai estar ali lidando com a palatividade, ou seja, com a consistência, com a textura, com o sabor, né? E se eu pegar um alimento na frente do meu filho e fizer cara feia, ele vai te imitar e vai fazer Vai. cara feia. Então, assim, às vezes eu não gosto tanto do sabor, mas como eu preciso introduzir aquele, eu tenho que introduzir na minha alimentação, né? Ele vai fazer o que eu fizer. Existem alguns fatores, né, que levam ao desenvolvimento da obesidade. Geralmente, o fator genético é um fator que influencia, né? Então, se tem os pais que são obesos, que estão com sobrepeso, a criança tem uma maior tendência, né, a desenvolver a obesidade. Sedentarismo, né? Hoje, com as telas, né, celular, tablet, televisão, computador, as crianças estão mais sedentárias, passam muito tempo na frente da tela. Outra questão também, às vezes, se alimentar, fazer as refeições na frente das telas também faz com que elas acabam consumindo alimentos em excesso e às vezes elas nem estão com fome, né? Mas a atenção dela está voltada para a tela, não está voltada para a comida. Por isso, como a Cláudia falou, na hora de fazer as refeições, o ideal é que a família esteja junto, que sentem à mesa, que tirem aquele momento e que a atenção seja exclusiva para o ato de comer, de se alimentar, porque aí é neste momento que a criança vai estar observando também, né, os pais comendo, as escolhas dos pais também. Por isso que não adianta eu falar, você vai ter que comer salada, sendo que o pai e a mãe não estão comendo. Né, elas vão reproduzir o comportamento dos pais, né. Outra questão é mães diabéticas com IMC acima de 40, que seria grau de obesidade, grau 3, e crianças DIG. Então, o que seria isso? Mulheres obesas que durante a gestação tiveram crianças grandes, acima de 3,8 kg, 4 kg. Então, essas crianças, elas têm uma proporção maior de desenvolver tanto as doenças crônicas, né, não transmissíveis, como a obesidade. O meu ele nasceu com 3,777. 72 centímetros. Já nasceu bem grandinho. E hoje com 6, acho que ele tava com 9,500, alguma coisa assim. Ele já tá bem... Só que o nível dele, a gente tava analisando com a doutora, tá bem acima da média e tá tudo normal. Não tá só o peso dele aumentando, ele não tava crescendo, mas o crescimento dele tava linear. É que o crescimento da criança, ele não é só relacionado pelo peso e altura, né? Assim que ela nasce, como enfermeira eu posso falar isso também, além de nutricionista, a gente faz toda a mensuração, perímetro cefálico, perímetro torácico, altura, peso, né? Idade gestacional, se foi de 38 semanas, acima ou abaixo, ou seja, se foi a termo ou pré-termo. Então, assim, são vários fatores que a gente analisa para poder chegar num diagnóstico de vamos dizer assim, uma probabilidade de obesidade ou não. Então, é necessário esse acompanhamento, porque caso a criança esteja ganhando um peso acima, né, e não esteja se desenvolvendo como um todo, a gente tem estratégias que a gente pode estar utilizando, né, no decorrer do dia a dia dessa criança para que não chegue ao grau de obesidade. Você mencionou a caderneta, né? Vocês fizeram a avaliação na curva de crescimento. Toda criança, quando ela nasce, ela recebe aquela caderneta de vacina que tem todas as curvas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. Elas são referências, né, da Organização Mundial da Saúde. Mas essas curvas, lógico que elas são muito utilizadas, elas são importantes, né, no acompanhamento, mas elas desconsideram o fator genético. Então, como você falou, ele estava acima da curva, mas, por exemplo, uma criança que tem os pais grandes, né, altos,
a criança tem tendência a ser Sim, Maior. grande também. maior também. É, Então nossa aí família- às vezes ela está acima daquela curva, mas Mas não é quer normal. dizer que esteja exatamente. E os gráficos da caderneta não são desenvolvidos em cima da população brasileira. É. Né? Mundial, E né? existe isso. E existe uma diferença também no desenvolvimento entre meninas e E meninos. meninos. Então é normal, às vezes, você Interessante ver um menino maior do que uma menina. Em relação, tipo, a uma criança obesa, tem várias preocupações com ela se ter mais facilidade para, sei lá, ter alguma doença. Sim. Então, quais são as preocupações gerais, assim, com que doença ela deve se preocupar? A mãe, né, da criança, no caso. Então, a obesidade por si só já é considerada uma doença. Sim. A obesidade ela é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde e, além de provocar umas comorbidades, por exemplo, o excesso de peso causa dor nas pernas, nas articulações, né? Tem a questão também com a autoestima da criança, do adolescente e tudo. E, além de outros fatores, né, também que acometem, mas a obesidade ela também propicia o desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, por exemplo, né, porque o excesso de gordura corporal ele pode levar a uma resistência à ação da insulina, né, e se você tem uma resistência a essa insulina, você vai ter um maior nível de glicose circulante, né, então maior nível de glicemia, e isso aí pode acabar desenvolvendo um diabetes, por exemplo, né. Além de hipertensão também, doenças cardiovasculares. E uma criança obesa, ela tem tendência a ser um adulto obeso, né? E aí, além de aumentar os custos, os gastos com saúde, com medicamentos, né? Internações, acaba trazendo prejuízo da saúde do paciente. Mas não é só também dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Tem o próprio desenvolvimento. Então, como futuros fisioterapeutas, vocês vão ver que vai ter comprometimento de marcha, comprometimento de postural nas articulações, né? O joelho vago, então é algo muito observado dentro das crianças obesas, né? O pé chato que eles falam. Então, assim, existem várias, vamos dizer assim, conformações anatômicas que elas acabam tendo um outro nível de desenvolvimento que é necessário depois o acompanhamento de outros profissionais. Né, não somente do nutricionista, sem contar com a questão psicológica. Né? Então, assim, além do bullying que essa criança pode sofrer, às vezes ela não tem o bullying, mas ela mesma se cobra por ver que os coleguinhas conseguem dar um estirão no futebol, ter uma mobilidade maior no vôlei, ou na corrida do saco, né? Ou até mesmo para chegar para pegar o lanche na hora do recreio. E falando nisso, por exemplo, tantas escolas municipais como estaduais, ou seja, escolas públicas, elas têm nutricionistas, né? E o que a gente observa várias vezes são mães encaminhando lanches, né, que não são adequados, mesmo a escola solicitando que não encaminhe, mas elas falam, mas meu filho não come isso. Só que o lanche da escola, ele está ali dentro da proporção adequada para a idade escolar da criança. E aí a mamãe manda, por exemplo, um skinny, ou um suco de caixinha que não é um suco integral, né? Os sucos integrais são outras coisas, são naturais, aí a gente tem um outro questionamento. Mas, por exemplo, um suco de caixinha, por mais que você coloque lá diet, ele tem um teor de açúcar muito grande. Então, uma caixinha, por exemplo, de todinho, meu filho gosta de todinho, né? Então então você está dando ali, em média, umas 8 colheres de açúcar para o seu filho, em um todinho. Então, nem sempre o mais gostoso é o mais adequado. Faz muito mal para ele. Os alimentos industrializados, eles geralmente têm um valor calórico bem elevado. Um pacote de bolacha, por exemplo. Um pacote de bolacha recheada. Né? Uma criança come facilmente sozinha um pacote de bolacha recheada. Em termos calóricos, um pacotinho de bolacha recheada, ele equivale a 8 pães francês. Nossa. Uma criança não consegue comer 8 pães francês, mas come facilmente. Gosta mais da parte do recheio. O recheio, ainda come só o recheio. E algumas comem só o recheio, exatamente. Que é o mais perigoso, né? Que o teor de açúcar maior tá no recheio, a criança ainda só come o recheio, pior. E ainda tem a gordura trans. Não, sem contar que ele não faz a higienização logo depois, né? Porque assim, uma coisa é o período escolar de creche, que a criança termina o lanche e aí ela vai escovar o dentinho. Na escola da educação infantil até os 5 anos não tem esse momento. Então, o risco da criança desenvolver uma cárie é muito grande. A probabilidade é bem maior do que se ela estivesse em casa e pudesse escovar. Que é outro hábito também que eles não têm.
Então, assim, vai chegar em casa depois que vai acontecer. Depois que escova os dentes. Na escola eu lembro que a gente era pequeno e escovava ainda, mas era bem criancinha. Voltando um pouco no assunto sobre a introdução alimentar, qual mais ou menos seria a data, a época que poderia começar, o que determina que a criança está pronta para receber esse alimento? Tá, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde preconiza que os bebês devem ser amamentados exclusivamente no peito, né, leite materno, até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, se a criança apresentar os sinais de prontidão, ela pode iniciar a introdução alimentar. Tem crianças que, mesmo atingindo os 6 meses, mesmo tendo sido amamentadas somente por leite materno até os 6 meses, ainda não apresentam esses sinais de prontidão. Então, ela ainda não está apta a receber o alimento, né? E quais seriam esses sinais? A criança que traz objetos à boca, né? Que ela já consegue trazer objetos à boca. A criança que demonstra interesse no alimento, e quando ela está vendo alguém comer, ela demonstra ter interesse em comer aquele alimento também. A criança que consegue ficar parada, sentada sozinha. A criança que consegue manter a cabeça, né, firme, ter sinal do reflexo, né, de engasgo, ela tem que poder. Eu observei quando meu filho ele começava a comer, assim que sentiu o alimento descendo pela garganta, ele tinha um reflexo, tipo de engasgo, fazia ânsia. O nome desse reflexo é reflexo de Gag. Ele é normal, parece que a criança está engasgando, mas é normal, o alimento é novo para ela ainda está aprendendo a trabalhar com ele, né, na boca, e aí às vezes a gente desespera, acha que a criança está engasgando, mas não, ela consegue se virar sozinha. É só o alimento, que ele costuma só beber o leite, né, líquido, aí depois que introduz o alimento ele vai engolir, ele estranhava. Outra dica importante para a introdução alimentar é o que a gente vê, pelo menos as nossas mães faziam, né? Era na hora de fazer a papinha, amassar tudo, bater no liquidificador, deixar aquela papinha, né, numa textura só. E isso aí não é interessante porque a criança ela precisa sentir a textura dos alimentos. Cada alimento tem um sabor diferente, tem uma cor diferente, tem um cheiro diferente, tem uma textura diferente. Quando a gente bate tudo aquilo, ela está comendo uma coisa só. E é feio, né? Ainda não é atrativo ao olhar dela. Fica com uma cor feia, uma cor esquisita, né? Então, o ideal é a gente porcionar no pratinho dela, né? Cada alimento separado lá, para que ela tenha interesse, né, em comer, em experimentar, sentir texturas e sabores diferentes. Isso faz com que ela desperte um maior interesse por esses alimentos, né? E não desenvolva preferências, né? Porque quando ela não tem essa variedade, né, de sabores, de texturas, de cheiros, ela acaba se prendendo só aquilo lá. Então... Outra coisa é não fazer uma comida separada para a criança. Então, a comida que é da família vai ser a comida que é da criança. Então, o feijão que você consumir vai ser o feijão que você vai oferecer para o seu filho. O arroz, os legumes, a carne. No entanto, você vai deixar num tamanho que seja adequado, né, para que ele possa mastigar e não ter risco. Certo? O não misturar não significa que ele, ao pegar, ele não possa misturar, mas aí vai ser um ato dele. Né? Então, assim, o ideal é deixar pedacinhos que ele possa pegar com a mãozinha ou com uma colherzinha e ir experimentando. Então, pega um pedacinho de cenoura, pega um pedacinho da carne, pega um feijãozinho, né? Chega a ser engraçadinho, porque às vezes eles levam o dedinho em pinça e vão pegar um grãozinho de feijão para comer. Vão pegar um grãozinho de arroz, mas é assim que a gente ensina. Iniciar essa introdução alimentar, tipo antes do padrão, pode ocasionar um sobrepeso na criança? Sim. Crianças menores de 6 meses, crianças que não foram amamentadas exclusivamente, né, que por algum motivo a mãe não pôde amamentar a criança, se aos 4 meses ela já apresentar os sinais de prontidão, né, a partir dos 4 meses, depois de passar por uma autorização, né, do nutricionista ou do médico, já pode iniciar a introdução alimentar. Mas seguindo todas essas orientações, né. Crianças, aí o que a gente vê bastante que às vezes as mães acham que o leite não está sustentando, que o leite está fraco, que a criança está passando fome e acabam fazendo introduções de alimentos que elas julgam ser saudáveis, né, umas papinhas, não sei se eu nem posso falar de marca, né? Existem fórmulas, né, no caso dessas mães, fórmulas que a gente pode estar utilizando, prescritas conforme a idade, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, né, acima de 1 ano a 2 anos,
Mas o ideal é somente introdução alimentar após o 6º mês. O que ocorre? O trato gastrointestinal dessa criança não está preparado para receber esses alimentos. A maneira como esses alimentos vão ser deglutidos, digeridos, absorvidos, é tudo novo. Antes, ele só fazia uso do leite materno. Então, era algo líquido que já passava para o estômago, ia direto para o intestino e era de fácil absorção, né? Ou uma fórmula apropriada. Quando eu mudo a textura, a quantidade, e queira ou não, como essa criança vai comer a mesma comida da família, então vai ter ali um teor de gordura maior, um pouco de açúcar maior, porque o próprio metabolismo do carboidrato vai se tornar uma glicose, ela vai estranhar. Então, o ideal é esperar as fases conforme a idade, né? Somente depois do 6º mês. A partir do momento que a criança tem, né, os sinais de prontidão, ela já pode, a partir dos 4 meses, então. Criança com 4 meses, ela já tem o sinal de prontidão e não faz o uso exclusivo do leite materno, ela pode estar iniciando, né? Já pode Desde que seja avaliado pelo médico pediatra ou neonatologista que acompanhou ele, e ela não tenha tido nenhum distúrbio gastrointestinal, aí sim essa criança pode. Mas não é uma decisão tomada só pela família e pelo nutricionista. Tem que ser uma decisão conjunta pela equipe. A questão da água já pode dar com 6 também junto com o alimento ou pode ser antes? Sim, a partir dos 6 meses ela já pode fazer. Faz uso da água. Antes dos 6 meses, se ela está sendo só amamentada, no leite já tem toda a quantidade de água hídrica que ela necessita. Não há necessidade de ofertar nem água, nem chás, nem sucos, nem nada. Outra questão também em relação à introdução alimentar, que existem alguns métodos, né, de introdução alimentar, o BLW, o tradicional, o Bliss. BLW foi modinha, né, há pouco tempo atrás. Que teve uma polêmica, porque o BLW é uma alimentação assistida. Então, o que é isso? Tem que ter um adulto junto à criança. Então, a criança ela vai pegar, por exemplo, pega uma banana, ela vai segurar e ela vai levar na boquinha e vai ter a mordida. Mas, para que isso tudo dê certo, sempre tem que ter um adulto acompanhando. E aí, muitas pessoas achavam que era apenas oferecer o alimento para a criança. E deixava ela ali. Então, às vezes, a criança engasgava ou aspirava aquele alimento e aí falava, essa técnica não funciona. Não, o que não estava funcionando era a maneira como estava sendo passada. Né? Depois, o que ocorre? Então, assim, por receio, existe também a questão da maceração do alimento. Então, não é processar. Então, você quebra somente ali com o garfinho e tal, deixa numa consistência que ele possa levar na boquinha e aí vai ter uma mastigação mais fácil. Lembrando que a criança de 6 meses, ela não tem dente. Então, ela vai mastigar com a gengiva dela, né, e com o auxílio da língua. Então, é muito novo. Tá? Outra coisa é que a gente está falando de uma criança não atípica. Se for uma criança atípica que já tem um diagnóstico associado, então os cuidados são outros. Né? Então, assim, pode ser, se essa criança, por exemplo, nasceu com uma fenda palatina, então eu tenho que verificar ali o processo de cirurgia, a introdução é de forma diferenciada, né? Se essa criança ela tem Down, então o reflexo dela também na mastigação é diferente. Então, assim, cada caso é único. Tá? Entendi. E o que eu posso estar ofertando para esse bebê? Frutas, legumes? Na introdução alimentar, o que a criança pode comer? Frutas, verduras. Na introdução alimentar, a partir dos 6 meses, o alimento ele vai ser, como que a gente diz, como é que a gente fala, Cláudia? Descascar mais e desembrulhar menos. Então, assim, se eu tenho ali em casa, abrir a geladeira, tem lá batata, cenoura, tomate. Então, eu vou de forma gradativa. Eu não ofereço tudo de uma vez. Então, hoje eu vou oferecer para ele, por exemplo, um ovinho mexido, um tomate e uma batata, um exemplo. Então, esses 3 alimentos. Então, amanhã o que eu vou oferecer? Eu posso oferecer um franguinho desfiado, posso comer uma cenourinha e um feijão. Então, aos pouquinhos. Ele ofereceu uma vez, ele rejeitou. Você tem que oferecer pelo menos 10 vezes de forma diferente para você falar que você não gosta daquele alimento. Né? Então, ela vai pôr na boca e ela vai querer pôr pra fora. É novo. Sim. Um bebezinho que come, vamos dizer assim, algumas famílias tradicionais ainda gostam da papinha. Você vai ver que ele coloca mais pra fora do que pra dentro. Mas se você não levar a comida até ele pega a mãozinha e leva a colherzinha até. Então, ele quer. Não é que ele não gostou, ele tá aprendendo, inclusive. Né?
um processo. A palavra que me fugiu era complementar, que a Isso. alimentação ela vai ser complementar, ou seja, o leite materno ou a fórmula ainda vai ser a principal fonte de alimentação dela. Como está começando a introdução alimentar, o próprio nome diz, a gente está começando a introduzir alimentos, pode ser que ela rejeite nos primeiros dias e tal, mas a principal fonte nutricional da criança ainda vai ser o leite. Então, a alimentação ela vai ser complementar. Até 1 ano de idade, por aí, a principal fonte ainda vai ser o leite materno ou a fórmula, né, no caso de crianças que são amamentadas com fórmulas. E esses alimentos, como a Cláudia falou, às vezes eles não aceitam numa primeira oferta. Então, o ideal é que a gente prepare de diversas maneiras diferentes, até que ele, né, Surge interesse para comer, né? que ele goste, que ele demonstre interesse. Exatamente. Mas o leite materno é assim, é exclusivo até o 6º mês. Depois você pode levar até os 2 anos de idade. Depois já não tem essa necessidade, né? Mas ele não pode simplesmente ser deixado de lado para ter uma introdução de novos alimentos, de forma alguma, né? A introdução vai servir como complementar ao leite até os 2 anos? Isso. O leite materno, vamos dizer assim, ele é completo. Ele tem todas as vacinas, todas as interleucinas que uma criança precisa. Ele é a segurança da criança, tá? Então, por exemplo, uma mãe tomou uma vacina. Vamos colocar um exemplo aí da época do Covid. Sim. A mãe tinha Covid e ela continuava amamentando a criança, porque ela estava passando anticorpos para aquela criança, né? Então, era uma vacina natural. Então, até os 2 anos, todo o processo que a mãe passar, ela vai passar para essa criança. Tá? Depois, não é que não possa amamentar depois dos 2 anos de idade, é porque a criança já vai estar grande, a mãe também tem que ter um outro ritmo, então há o desmame. Tá? Mas cada um também. E conforme como ela está crescendo, aí ela vai ficando cada vez mais ativa, né? Então ela está gastando mais energia, já está andando, já está gateando, já está correndo, já está fazendo atividades, então só o leite materno não vai dar conta de suprir a demanda nutricional dela, a demanda energética. Então, ela vai precisar da complementação do alimento, né? E aí, conforme o tempo vai passando, o leite vai ficando assim, não é desnecessário, né? Mas, às vezes, até a criança não tem mais interesse como antes. Só vai ter a procura, acho que na hora de dormir, geralmente, a criança está querendo dormir, já é rotina da mãe, dar o peito durante a noite. E é um aconchego para a criança também, né? Então, o primeiro alimento que ela recebeu foi o leite materno, né? Então, é mais assim um aconchego mesmo, um carinho, aquela vontade de estar próximo da mãe, né? É o primeiro ato de amor que você recebeu. Sim. É tão bonitinho que quando a criança está amamentando, ela geralmente faz carinho na mãe. Isso. Agora, uma coisa que tem que ser falada também é que existem mães que não amamentam a criança não é porque elas não querem, é porque existem restrições. Então, por exemplo, uma mãe portadora do HIV, ela não vai poder amamentar o filho. Então, o que eu sempre oriento os meus alunos, chegou no hospital, a mãe teve bebê, não quer amamentar, você não vai ali questionar a mãe, você vai procurar saber o porquê. Né? Então, essas crianças que algumas mães têm algumas ou deficiências também, tá? Não só. Você vai orientar ela junto ao pediatra a melhor fórmula, né, que for adequada para que ela possa ser nutrida. Então, porque às vezes a mulher é muito julgada também porque não amamenta, né? Mas a gente tem que saber essas restrições. É verdade. E uma mãe em tratamento oncológico, eu tive uma paciente que descobriu um câncer de mama 15 dias antes de ter o filho. Nossa, coitada. E aí, assim, ela amamentou, mas logo em seguida precisou parar. Então, é necessário a gente saber essas particularidades também. Verdade. Na questão genética ali da mãe, se uma mãe obesa, quais são as estratégias que tem no meio nutricional para a criança que nascer dela ali não tenha... não seja obesa, uma estratégia prévia, assim? Não necessariamente o filho de uma pessoa obesa vai ser obeso, mas ele já tem uma predisposição a desenvolver a obesidade. Então, o ambiente em que essa criança vai estar inserido deve ser um ambiente que propicie, né, ela ter uma alimentação saudável para não desenvolver a obesidade. A prática de atividade física, né, alimentos mais saudáveis, né, o maior aporte de frutas, verduras, né, que tem maior fibra e tal. O tema do meu mestrado foi
Esse aí, nutrição materno-infantil e o metabolismo, a programação metabólica. Na linha de pesquisa do programa, todos os alunos avaliaram, né, a programação metabólica, em que o ambiente materno, né, a alimentação da mãe, ela propicia o desenvolvimento de doenças no filho. Então, existem estudos científicos que comprovam que a alimentação da mãe pode se influenciar tanto nos hábitos alimentares da criança, mesmo a criança ainda estando dentro do útero, né? Então, os alimentos que a mãe ingere pode propiciar uma melhor, como é que eu digo, uma escolha das crianças por esses alimentos, né? Uma maior tendência das crianças a quererem esse tipo de alimento, aquele sabor, enfim. E também ao desenvolvimento de doenças crônicas na fase adulta, como a obesidade, o diabetes, hipertensão. A criança, diferente do adulto, a gente não faz restrição alimentar quando ela precisa ter uma perca de peso. O que a gente faz é uma reeducação alimentar. Então, são estratégias qualitativas e quantitativas. Então, a gente não retira tudo de uma vez, né? A gente vai fazer uma anamnese, faz uma avaliação junto à família, conscientiza esses pais ou os preparadores ou cuidadores desses alimentos, a maneira como ela deve estar sendo preparada e as porções que devem ser ofertadas a essa criança, né? Por mais que a gente possa preparar, como a Sara falou, o gene a gente não consegue mudar. O DNA, ele tá ali. Então, o que a gente trabalha é com a prevenção. Então, assim, eu posso até ter uma mãe obesa, mas se ela quiser mudar, né, a história dela, ela também consegue mudar. Então, a maneira como ela vai trabalhar com aquela criança, com o filho dela, é que vai fazer essa diferença. A gente fala muito da mãe, mas a gente tem que lembrar que essa criança também tem pai. É a família no Tem todo um âmbito ali. Isso. E que muitas dessas crianças também não são criadas nem por pai nem por mãe. Às vezes ficam no cuidado dos avós. É muito comum a gente ter crianças aos cuidados dos avós. E aí é algo mais delicado ainda, porque o que o avô não fez pro filho, vai querer fazer pro neto. Então, por isso, quando eu falo assim que é necessário ter uma conscientização da família, o cuidador, o tutor dessa criança, é que se for não pro açúcar com a mãe, tem que ser não pro pai, tem que ser não com quem for preparar. Não pode ter aquela, não, mas só hoje, né? Só uma balinha. Não é assim que funciona. Nessa questão da reeducação alimentar, né, tipo de uma criança obesa, eu vi relatos, quando eu estava pesquisando sobre o tema, tipo, da dificuldade que é de uma criança estar no lar, que ela tem toda uma série de alimentos ali, regras que ela tem que seguir, e dentro da casa os pais cometem coisas que ela não pode nem ver, porque na situação que ela tá fugindo de estar, né? E essa dificuldade que ela tem fica também muito psicológico isso, né? Nossa, eu tenho que seguir isso, mas minha mãe e meu pai podem comer isso. Na nutrição a gente tem o que a gente chama de gestão de emoções. Então, se a família não conseguir gestar a emoção frente à alimentação, essa criança ela também não vai conseguir. Então, se eu adulta não estou conseguindo deixar de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, como que eu vou cobrar isso do meu filho? Então, eu até posso fazer esse bolo de cenoura, mas necessariamente não preciso colocar uma cobertura. Então, a gente vai fazendo acordos, né? Eu gosto de pipoca. Beleza, mas não precisa ser a pipoca de micro-ondas. Então, vamos comprar e vamos fazer a pipoca. Então, assim, não é retirar, é mudar a maneira de se ofertar e a quantidade. E até essas restrições, assim, tem uma frase que a gente fala que restrição leva a compulsão. Não sei se vocês viram um relato, há pouco tempo atrás, eu esqueci o nome, acho que é Marcelo, o esposo da Ivete Sangalo. É Marcelo. Marcelo? Ele é nutricionista também, e aí ele estava dando uma entrevista e aí ele comentou esse assunto, né, em relação à compulsão, restrição leva a compulsão. Que na casa dele, né, com o primeiro filho dele, com a Ivete, ele quis, né, seguir uma alimentação adequada, bem à risca e tal, só frutinha, verdurinha e tal, alimentação saudável. E aí quando a criança foi para a escola, diz que um dia a professora chamou ele logo para conversar nos primeiros dias, falou assim, olha, você precisa mandar mais lanche
pro Marcelinho. O Marcelinho, não. Aí ele ficou assim, ué, mas por quê? Eu falei, não, ele tá comendo o lanche dele e do colega. Que ele levava as frutinhas, né, os alimentos saudáveis e tal, e o colega tava levando suquinho, skinny, né, bolacha e tal, e ele queria aquilo, queria comer aquilo também. É saboroso, né? É saboroso pro paladar da criança. E se você proíbe, ela acaba tendo aquele interesse. E um outro fato que ele comentou, que um dia levou ele numa festinha de aniversário, e na hora que estava indo embora para casa, ele acabou adormecendo no carro, né, a criança, e aí a hora que ele foi pegar a criança no colo para levar para dentro de casa, caiu um monte de docinhos, pirulitos e tal, que estavam escondidos dentro da roupa da criança. Então acaba desenvolvendo uma compulsão mesmo. É proibido para mim dentro de casa, ele tá comendo fora. Surge interesse, né? Tá vendo outras crianças comer um doce, por que eu não posso estar comendo esse doce? Então tudo tem assim, não é que é proibido, não pode tomar um sorvete, não pode comer uma pizza. O que não pode é fazer desses alimentos a rotina alimentar, o consumo frequente, né? A principal fonte. Agora, nós sempre quando a gente vai comemorar, né, momentos de alegria, tudo. Ninguém comemora uma festa de aniversário com uma salada, né? É um bolo, é um churrasco, é salgadinho e tal. Lógico que tem opções mais saudáveis também, que também dá para fazer, né? Mas, assim, geralmente a gente comemora com esses alimentos. E a criança, às vezes, acaba associando isso aí, a felicidade, com este tipo de alimento. Às vezes a criança tá triste e tal, vamos tomar um sorvete. Ou então, tirou uma nota boa na escola, vamos sair para comer pizza, vamos comemorar e tal. Né? Vamos dizer assim, o famoso açaí, né? Açaí é extremamente saudável, ok. Só que o açaí que você está comprando, você já leu o rótulo dele e a composição? É açaí ou tem mais algumas coisas? Quanto que você consome de açaí? É um pote de 200 ml ou é um de 300 com já N ingredientes dentro, né? E além disso, Cláudia, eles ainda colocam a paçoquinha, chocolate, leite condensado, leite em pó. Então, assim, não é o açaí que está consumindo. Aí falou assim, eu levei meu filho naquela nutricionista e ela falou que podia comer um açaí e ele comeu e não perdeu peso. Mas você falou lá o açaí como uma porção de fruta que não passa de 200 gramas. E era puro, né? No máximo com uma granola. Aí você entra na rede social, a criança está numa barca de açaí, Nutella, que tem tudo dentro, aí você fala, olha, mas não existe cálculo que vá, né, atender essa necessidade. Até que esses sorvetes de hoje em dia de açaí já vem com um monte de gordura hidrogenada. Um monte de coisas que já não faz tão bem. Xarope, né? Eu estava vendo esses tempos atrás um trabalho com os alunos do curso de nutrição sobre rotulagem. É um outro tema que rende muito assunto também, né? E a gente foi numa sessão de produtos infantis e lá tinha um determinado produto que estava a embalagem toda voltada para o público infantil. Falava, pais, vocês que querem oferecer uma alimentação saudável, usem esse produto, né? Tinha um atrativo lá para os pais, levando a uma escolha errada, né, de que aquele era um produto saudável. A hora que a gente vai olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente daquele produto era um produto que você faz mingau em casa e tal. O primeiro ingrediente dele era açúcar. O segundo ingrediente era maltodestrina. Maltodestrina é um açúcar também, com um nome diferente. Um açúcar concentrado. Mas é um açúcar. Aí o terceiro ingrediente era um achocolatado. E o achocolatado, se a gente for olhar a lista de ingredientes também do achocolatado, também tem açúcar. Tem mais açúcar do que chocolate. Ou seja, e assim, é importante frisar que quando a gente vai olhar a lista de ingredientes de um alimento, o ingrediente que está presente em maior proporção naquele produto, ele vem primeiro. Por exemplo, um suco. O primeiro ingrediente que vai estar lá na lista é a água, né? Porque o maior ingrediente que tem no suco é a água. O segundo ingrediente deve ser a polpa da fruta, né? A polpa da fruta, e assim sucessivamente, né? Então, vocês vejam que nesse produto, o primeiro ingrediente era o açúcar. Então, o que tinha maior proporção naquele produto era o açúcar. E o segundo que tinha maior era a maltodestrina. Então, que também é açúcar. Açúcar. Carboidrato. Muito carboidrato. E aí tem pessoas que eu já vi, né, tios, avós e tal, falam, não, faz um mingauzinho
desse produto lá para dar para ele e tal, de lanche, muita gente usa achando que é saudável, porque lá no rótulo tá falando rico em vitaminas, rico em minerais, rico nisso e aquilo, alimentação saudável e tal. E não é. E isso acaba levando ao desenvolvimento da obesidade. Mesmo no suco, se o primeiro ingrediente não for a fruta, você não precisa comprar porque não é suco. Ou ele é um néctar, ou ele é um refresco. Porque o suco é 100% o extrato do sumo da fruta ou do legume que está sendo utilizado, né? Então, quando a gente vê assim, suco integral de laranja, é só laranja, não tem água, não tem conservante, não tem nada. Tanto que você vai ver o rótulo ali atrás, 2, 3 ingredientes que já são da fruta em si. Agora, quando você pega, por exemplo, um suco de caixinha, tá lá, néctar, a hora que você vê o rótulo atrás, tem mais de 16 substâncias ali dentro, né? E a gente compra como suco, e não é suco, né? E assim também com o refresco. Então, você vê lá, 1/3 ou 1/4 é o suco, o restante é água e outros derivados. E às vezes o pai compra com a intenção de que tá fazendo bem, né? Comprar um suco de caixinha. Eu vi também uma reportagem que até o suco de caixinha tinha mais açúcar do que um refrigerante. Sim, é mais calórico do que um refrigerante, o suco de caixinha. E às vezes o pai fala, não vai dar o refrigerante. Troca o refrigerante pelo suco, achando que tá fazendo bem, né? Lógico que no suco ainda tem umas vitaminas, uma outra coisa, mas a quantidade, né? Pouca quantidade, né? A gente não vai fazer de um suco de caixinha a principal fonte de vitaminas e minerais da criança. Né? Os pais é levado, né, por estar no rótulo vitaminas, que faz bem. Que nem as crianças quando vão no mercado e vê que o personagem dela, que é forte pra ela, tá no desenho da bolacha. E você já reparou? Hoje agora é proibido, né? Não pode mais ter personagens infantis. Não, justamente por isso. E nem slogan que leve os pais ou a criança a acreditar, como por exemplo, antigamente tinha Danoninho vale por um bifinho, jamais valeu. Então eles tiveram que tirar isso, porque não vale, né? E aí, vamos lá, bolachinha da Turma da Mônica, não pode mais. Tá? Então assim, personagens infantis não pode mais. Eles criaram outros heróis, né? Mas os personagens infantis, o que possa atrair, não pode mais ter em relacionamentos. Tem as novas regras de rotulagem, né? A nova rotulagem ela vai começar a entrar em vigor, né? A partir de outubro desse ano. Não sei se vocês já perceberam no supermercado, alguns alimentos estão vindo com uma tarja preta, assim, escrito alto em açúcar, alto em sódio, né? Essa daí vai ser a nova rotulagem. A partir de outubro, todos os alimentos industrializados que têm um alto teor de açúcar, de sódio ou de gordura deve conter essas informações já bem na embalagem frontal, né, para alertar o consumidor. E, inclusive, nesse mesmo trabalho que os alunos acadêmicos de nutrição estavam fazendo, né, sobre rotulagem, eles estavam num local lá que vendia ovos de Páscoa, e todos os ovos de Páscoa já estavam vindo com essa rotulagem, né, nova rotulagem. Inclusive o diet, estava lá, alto teor de gordura. E aí tinha uma consumidora lá que ela estava falando assim, nossa, mas por que estão colocando açúcar no chocolate agora? Aí eu falei assim, não, sempre teve. A diferença é que agora você está sendo informada que tem um alto teor de gordura e que tem um alto teor de açúcar. E isso é uma conquista, principalmente para nós nutricionistas, né, que vai servir como uma forma de alertar os pais, né, quanto ao consumo desses tipos de alimentos, né, vai estar comprando já consciente. E existem algumas empresas também que tinham um alto teor de sódio, que eu vi em um determinado produto, e na receita, né, antiga, tinha um alto teor de sódio naquele produto. Agora, por conta da nova rotulagem, desse alerta, eles modificaram a receita, né, para não ter que colocar aquela tarja lá. Tem os valores lá, então acima, eu acho que de 5, eu não lembro quanto que eram os valores certinho, mas acima tem os valores pré-definidos. Acima daqueles valores lá de gordura, sódio e açúcar, todo alimento que tiver um percentual acima daquele recomendado tem que vir com essa tarja lá, senão eles vão ser notificados, né? E aí algumas empresas já estão se atentando quanto a isso e estão reduzindo, né, esses... Eu observei que o da Nutella, se eu não me engano, já estava já com esse novo rótulo, as Ferrero Rocher também já estava. Vários doces, bolachas de criança também. E você estava falando antes das embalagens, né, atrativas para crianças. Vocês observaram também que esses produtos, eles ficam em prateleiras no supermercado, baixas, na altura da criança, mercado, né?
E lá na gôndola também, na hora que você vai pagar lá no caixa, também Tem tá. também. Tá cheio de Baixinho. docinho. Verdade. Gente, o nosso tempo tá se findando, mas antes eu vou só passar umas perguntas que algumas pessoas mandaram aqui. Primeiro foi o João Pedro. Ele falou assim, quais são a responsabilidade dos pais com essas crianças aí que obesas, né? O que ela tem que... Quais são as responsabilidades delas para isso? Então, observando que a criança, né, tá com excesso de peso, não está tendo uma alimentação adequada, o pai deve procurar ajuda profissional, né, o nutricionista. Aqui no Univar nós fazemos atendimento gratuito para a população, então Que legal. só vir aqui fazer o agendamento, a gente faz o atendimento, orientação. A mãe que está planejando ter um filho, já quer fazer um pré-natal saudável, porque não tem aquela, eu tô grávida, eu tenho que comer por 2. Não, tem que comer É um em mito, qualidade, né, não em quantidade, assim. Até porque existe uma quantidade diferente. Às vezes fala assim, não, se engordar 12 quilos tá ok. Não é assim. 12 quilos é o máximo uma mulher que está abaixo do peso. Uma mulher que está com sobrepeso, já está acima do peso, é no máximo 6, 7 quilos. Então, tendo um atendimento, ela vai conseguir, né, ter uma boa gestação, ter um bom desenvolvimento do feto, dessa criança, sem que possa estar passando ali, vamos dizer assim, costumes que possam levar à obesidade posteriormente. E uma dica, o pai que tem um filho, né, que esteja com sobrepeso, obesidade, procure ajuda profissional, não deixa, né, chegar, porque às vezes pensa, nossa, não, quando chegar na adolescência ele vai emagrecer. Não, a hora que mais pra frente ele emagrece. Isso pode estar acarretando um problema ainda maior, né? Que é ruim pra criança, né? 70% do processo de emagrecimento ele é relacionado com a nutrição. Só que a gente não pode esquecer que o sedentarismo ele também faz parte da obesidade. Então, para ser um trabalho efetivo, é necessário trabalhar de forma conjunta com um nutricionista e com um profissional da educação física ou um profissional da fisioterapia que trabalhe essa orientação para ser dada aos pais, né? Para que essa criança tenha uma queima calórica. Às vezes até é necessário também um psicólogo, porque às vezes está relacionado com ganho de peso, consumo excessivo pode estar relacionado a uma questão emocional, né? Aquela criança que está triste, está frustrada, às vezes desconta no alimento, come, né? Enfim. O uso de medicamentos também interfere em relação ao ganho de peso? Tem alguns medicamentos que favorecem os corticoides. Os corticoides, eles têm um... O que ocorre? A criança ela pode desenvolver o que a gente chama de síndrome de Cushing, que ela fica inchada, né? Então ela fica bem demasiada, o rosto fica inchado, o corpo, essa parte de pescoço e face, ela fica bem similar. Então, existem medicações sim que pode levar. Só que existem medicações também que já foram autorizadas pelo Ministério da Saúde, que já podem ser utilizadas por crianças a partir dos 6 anos. 6 anos. Né? Então, assim, a criança realmente que está obesa e que precisa do acompanhamento nutricional, médico e de outros profissionais, ela já tem hoje em dia no mercado não apenas o aporte nutricional, mas como um aporte médico também. O ideal é fazer um acompanhamento assim, completo, né? Isso. Às vezes ela tem algum problema endócrino que pode favorecer também o acúmulo de peso, né, o ganho de peso. Então, um trabalho multiprofissional, né? Com médico, pediatra, nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Não resolveu, aí tem a opção do medicamento, né, para perder peso. Mas, assim, em último caso, tem outras alternativas que, né? Se tentou todas as possibilidades e não deu certo, tem os medicamentos. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo aqui. Nós agradecemos muito. Espero que a próxima vez vocês venham também. E é isso. Obrigada. Boa noite para todo mundo que viu, para a galera da live, para quem vai ver o podcast outro dia, quando for lançar. É isso. Tchau, tchau.